Olá, alunos, como estão todos? Tudo bem? Nós estamos nos encontrando novamente aqui na aula do dia 30 de março para estudarmos ao longo dessa semana as propriedades físicas dos ensaios para os agregados miúdos, os mais finos que entram nas composições de toda mistura cementícia ou bituminosa que tem como matéria-prima básica os agregados, miúdos no caso. A granulometria é a primeira determinação que se faz, além da visual, é claro, muito importante para a caracterização desses agregados finos, miúdos. E ela é definida pela NBR 7217 da ABNT. A granulometria tem grande impacto porque conforme você tenha materiais excessivamente finos ou excessivamente graúdos, sem ter uma distribuição, você não tem uma boa resistência mecânica, homogeneidade, trabalhabilidade dessa mistura do concreto, da massa que você está se utilizando para construir para uma edificação. Inclusive, um primeiro indicador bastante usado é a dimensão máxima do agregado que você utiliza para determinar a quantidade mínima para a amostra. Então, por exemplo, imaginando a abertura de peneira em milímetros, se você tiver uma abertura de 4,8 milímetros, o material que passa por essa peneira de 4,8, você, com meio quilo, consegue realizar o ensaio segundo a nossa norma. Mas já indo para o outro extremo, né? Se você tem um material que está entre aberturas de peneira 64 e 76 milímetros, você precisa de 30 quilos para um ensaio correto de determinação da granulometria do material. E assim, gradativamente, né, entre esses valores, são essas quantidades que você precisa de material. Com relação às peneiras, nós temos aberturas padronizadas, até já comentamos isso em aulas anteriores pela ABNT. Então, a série normal, que é a principal, ela vai desde 76 milímetros até 0,15 milímetros, abertura de peneira. E nós temos a série intermediária, que é auxiliar, em muitos casos, que vai de 64 a 6,3 milímetros. Então é normalizada essa abertura. E os procedimentos, então, para fazer a determinação granulométrica de um agregado fino? Aqui temos um descritivo, passo a passo, mas, em linhas gerais, se resume a você ter duas amostras de mesma quantidade, uma estufa regulada entre 105 e 110 graus, um kit de peneiras padrão ABNT, montado sobre um equipamento, um vibrador mecânico, em que você coloca as peneiras grossas na região superior, as finas na região inferior, e gradativamente vai colocando as intermediárias. E aí você precisa, com o material seco, né, porque a umidade ela pode provocar alteração, principalmente nas peneiras mais finas, né? Com o material seco, depois de ter esfriado a temperatura ambiente, você mede a massa antes da tua amostra e aí coloca para passar pelo jogo de peneiras sob vibração mecânica por um tempo mínimo que o fabricante da máquina indica muitas vezes, mas visualmente você pode perceber, né, se o material já passou ou ainda está passando.
E após você realizar o ensaio de peneiramento, você pesa as quantidades que ficaram retidas em cada peneira. E anota isso numa tabela. Após pesar essas quantidades que ficaram retidas em cada peneira, né, desde a mais grossa em cima até a mais fina embaixo, inclusive a massa de amostra que ficou no fundo, no recipiente, no último recipiente, após a última peneira, você constrói uma tabela parecida com essa, né? Você tem aqui, cada linha aqui é uma peneira, que pode ser numerada, né? 4, 8, 16, 30. Cada peneira tem uma abertura em milímetros, conforme o padrão BNT que comentamos. E aqui você tem a primeira determinação e a segunda determinação, porque são duas amostras. Em cada peneira, a massa que ficou retida, por exemplo, na peneira 4,8, na primeira determinação ficou 9,6 gramas, e assim por diante. Você vai anotando os valores da quantidade de massa que ficou em cada peneira, na tabela. Você faz um percentual em relação à massa total, por exemplo, da primeira determinação, nós temos 527,8 gramas. Então, 9,6 gramas corresponde da peneira 4,8. 9,6 gramas é 1,8% de 527,8. É uma regra de 3 direta, simples. E assim por diante, né? Até que você obtenha o último percentual, que é do fundo, e essa soma, vocês concordam comigo que ela tem que fechar 100% ou muito próximo, como o caso 99,9%. O mesmo procedimento é para a segunda determinação, porque, segundo a BNT, é interessante você ter duas amostragens, né? Imaginando que você tenha um morro de um material, um caminhão de material. Então é interessante você tirar de dois pontos distintos, né, para ter assim uma boa amostragem. Você vai também fazer a tua porcentagem retida em cada peneira da segunda determinação e em seguida tira uma média retida, né, dos dois valores, né? Por exemplo, a média entre 1,8 e 1,6 é 1,7. Mas por que que está 2%? Porque, segundo norma, no valor final que você vai utilizar, não arredonda-se para o inteiro mais próximo. Regras de arredondamento matemático comum, né? Então, 1,7 acabou virando 2%. Por que não considerar as casas decimais na porcentagem média retida final? Porque como é um ensaio que tem uma certa margem de erro, os valores decimais não vão trazer nenhuma informação relevante. Basta os valores inteiros para você considerar a tua amostra adequada ou não adequada para utilização na tua mistura. E aqui faz-se também a porcentagem retida acumulada para cálculos posteriores, que eu já vou comentar com vocês do que se trata. Então aqui, por exemplo, a cada linha vai se acumulando, até que aqui só faltou somar o 96% com o 4% que fecha os 100. Ok? Então essa é uma tabela, modelo de organização das informações para um ensaio granulométrico. Muito bem. Existem alguns requisitos mínimos ou limites de distribuição granulométrica dos agregados miúdos para concreto. Como assim? Então, por exemplo, para utilização em concreto,
esse agregado miúdo, por exemplo, na peneira 4, não, vamos pegar melhor aqui, na peneira 1,18 milímetros. Então, nesta peneira 1,18 milímetros, a zona ótima, né, de porcentagem em massa retida acumulada, né, ó, porcentagem em massa retida acumulada é 20%, no mínimo, e pode chegar a 50% no máximo. Então, é só como exemplo, né, na peneira 1,18, você deve ter no mínimo 20% retido na peneira 1,18 e no máximo 50% retido na peneira 1,18, como zona ótima. Mas tem a zona utilizável, né, como se fosse um parâmetro, uma tolerância. Outro indicador importante chama-se dimensão máxima característica. A dimensão máxima característica de uma amostragem de um material significa você verificar qual é a porcentagem retida acumulada que for igual ou imediatamente inferior a 5% em massa. Então, você vai dizer que a dimensão máxima característica daquele material é a peneira, é a medida da peneira que acumula 5% ou o imediatamente inferior em massa. Então eu vou voltar aqui o slide um pouquinho para pegar o exemplo anterior. Por exemplo, pegando nesse exemplo aqui, nós temos aqui, nesse exemplo aqui, em que tivemos a primeira e a segunda determinação, se observarmos que a porcentagem de 5% ou a primeira imediatamente inferior acumulada é na peneira 2,4. Então, a porcentagem retida acumulada de 5% é na peneira 2,4. Então, voltando ao slide aqui, a dimensão máxima característica que apresenta a porcentagem retida acumulada de 5%, voltando novamente, é a peneira 2,4. É essa abertura que você considera, para esse exemplo, como a dimensão máxima característica. É um indicador de uma certa amostragem granulométrica de um material, de um agregado miúdo. Módulo de finura é um outro indicador bastante utilizado. O que ele vem a ser? O módulo de finura é um indicador que, como o nome está dizendo, ele indica o quão fino esse material é. E como que obtemos esse valor? Pega-se a soma das porcentagens retidas acumuladas nas peneiras de série normal, somente nas peneiras de série normal, e divide por 100. Então, pegando-se a soma das porcentagens retidas acumuladas, vamos voltar ao slide um pouquinho. Aqui, ó. Nós temos aqui, eu tenho na verdade aqui para frente, isso, localizei. Então, se eu pegar a soma das porcentagens retidas acumuladas, somente das peneiras da série normal, ou seja, essa peneira de 6,3, na verdade não ia influenciar porque é zero, mas ela não faz parte da série normal, ela é da série intermediária. Então, temos aqui uma diferença de coloração, somente para facilitar a nossa visualização. Então, pegando a soma da porcentagem retida acumulada das peneiras de série normal, vai nos dar o valor 235. E dividindo esse valor 235 por 100, pronto, o módulo de finura desse material é 2,35.
É assim que se determina o módulo de finura para essa amostragem, pegando a porcentagem retida acumulada nas peneiras de serra normal, somando e dividindo por 100. Está aqui, módulo de finura, 2,35. Aí, somente para ter mais uma percepção, mas o quanto isso é na prática, né? Então, uma areia de praia, em geral, na média, ela é 1,39, o módulo de finura, né? Já uma areia grossa é uma areia que vai de 271 a 402, o módulo de finura. Dá para se observar que quanto mais grossa a granulometria, né, do material, maior é esse módulo de finura. Quanto mais fina, com uma areia muito fina, 1,39, 2,25, menor é o módulo de finura. Esse é um indicador bastante utilizado também nas determinações físicas para agregados neutros. Agora nós temos a questão das substâncias nocivas. Esse assunto ele é muito importante, porque segundo as normas da BNT e os nossos autores da área, é muito importante entender que materiais que podem causar alguma mudança química ou física no concreto final, na mistura final, ele vai ser, portanto, uma substância nociva. E não necessariamente nocivo para o ser humano, mas que prejudique a consistência, a durabilidade, a resistência, a estabilidade da tua edificação, até das ferragens que vão internamente. Então, tudo que puder afetar quimicamente ou fisicamente é um material nocivo. E de forma geral, o que pode ser um material nocivo? Então, segundo o nosso autor Bauer, essas partículas orgânicas ou minerais que podem dar reações de expansão, partículas que podem afetar a hidratação, que é o que torna o cimento rígido, materiais que expandem ou contraem excessivamente, material orgânico que serve como obstáculo à união do cimento com os agregados, isso, claro, que diminui a resistência, e sais, minerais que podem reagir com o cimento, com a armadura. Temos exemplos aqui, materiais à base de chumbo, de zinco, sulfatos e cloretos. Isso pode vir na areia, pode vir no próprio cimento, pode vir nos agregados. Então, pode vir de qualquer fonte ou do recipiente onde se está realizando a mistura. Então, não importa a fonte, sendo algo que afete quimicamente ou fisicamente a estabilidade do concreto final, isso é uma substância nociva para nós. E aí nós temos limites máximos, conforme a NBR 7211, para substâncias nocivas. Então aqui temos em porcentagens aqui, ó, os materiais carbonosos, né, hidrocarbonetos, derivados de carvão, de material orgânico, etc., né? Argila, na forma de torrões, material pulverulento, material na forma de pó muito fino, né, mais fino que o concreto, muitas vezes, né? E as impurezas orgânicas, que tem, não existe um percentual aqui definido, mas temos aqui uma observação que quando ela afeta visualmente, né, o material, então deve-se realizar um ensaio de qualidade da areia, conforme NBR 7221, que não vamos comentar nesse momento, vamos comentar posteriormente. Um indicador muito importante
massa unitária ou massa específica aparente, que é a divisão da tua massa de material pelo volume, é expresso nessas unidades, gramas por centímetro cúbico, quilograma por decímetro cúbico, tonelada por metro cúbico. Por que aparente? Porque você está considerando um volume com os vazios entre os grãos dos agregados, né? Existe como você fazer ensaios de massa específica real, desconsiderando os vazios entre os agregados, mas na prática, para fins de misturas, para fins de fabricação de concreto, não é viável. Usa-se então a massa unitária ou massa específica aparente. O teor de umidade, muito importante também, porque muitas vezes você tem o traço, a quantidade de água, cimento, areia, cal, bem certinho que você quer compor para a tua massa, mas supondo que uma areia chegue molhada, ou algum outro agregado chegue molhado, a pedra, e você precisa fazer esse desconto, então é interessante você fazer o teor de umidade para saber o quanto você tem que descontar para adicionar água a menos. A água em excesso pode diminuir o tempo de cura, até mesmo a resistência do teu concreto final. E esse teor de umidade, você precisa de uma estufa que passe de 100 graus, você precisa de uma amostra, pesar ela antes, pesar ela depois da estufa, né? Então, pH é o peso antes da estufa, PS é o peso depois da estufa. É interessante deixar de preferência um dia todo, 24 horas da estufa, para que realmente toda a umidade saia. E aí, aplicando-se nessa forma, peso úmido menos peso seco, tudo dividido por peso seco vezes 100, você tem o teor de umidade do teu agregado, da tua areia. E aí, conforme norma, o teu agregado pode estar de 4 formas. Ele pode estar na condição seco em estufa, isento de qualquer umidade interna ou externa. Ele pode estar seco ao ar, em que superficialmente ele não tem umidade, mas pode ter umidade interna nos grãos. Ele pode estar saturado de superfície seca, um material que não passou por nenhum processo de secagem, mas foi espalhado para que a umidade superficial evaporasse. E ele pode estar saturado, ou seja, um material com umidade interna e externa é um material encharcado. Então, essas 4 classificações em relação à umidade, conforme as normas da BNT, para agregados. Inchamento. O que é isso, inchamento? Nós temos muitos materiais, muitos agregados, que quando recebe umidade de qualquer fonte, do ar, da chuva, por adição, essa umidade vai afastar as partículas, os grãos, e eles vão literalmente inchar. Muitas vezes imperceptível olho nu, mas você consegue determinar através de um ensaio que leva em conta a massa específica úmida, né? Esse símbolozinho grego aqui, massa específica úmida, massa específica aparente, seca, e o teor de umidade. Aplicando dessa forma, você tem o percentual de inchamento. Isso é importante porque pode, dependendo do material, que tem um inchamento excessivo, ele pode afetar a estrutura final da massa, do concreto, e você vai obter detalhes na MR 64, 67, mas em linhas gerais, ele se calcula com essa equação aqui. E, por fim, o coeficiente de vazios, né?
é o número que você utiliza para multiplicar pelo volume total do teu agregado, para ter uma ideia de vazios que está entre as partículas, entre os grãos desse agregado. Esse volume é interessante, o volume de vazios é interessante, que você obtém através do coeficiente, para você saber o quanto que você vai gastar de massa, de pasta, para ligar esses agregados. Então, para uma grande obra, ou uma média obra, é importante saber quanto você vai gastar para preencher os vazios, para ligar essas partículas de agregados. Então, é um cálculo bem interessante. Isso vai usar a massa específica do material e a massa unitária do material. O que a gente abordou hoje, em linhas gerais, está bastante detalhado em todas essas normas brasileiras, a BNT, e inclusive na literatura do Bauer, né, materiais de construção, para que possamos consultar e nos aprofundar nesses assuntos. São esses os tópicos para desenvolvermos essa semana, para estudarmos, nos aprofundarmos. Eles fazem, sabemos que muitas vezes em obra, usa-se métodos mais empíricos, mais aproximados, sem tanto rigor, mas isso, em muitos casos, em grandes empreendimentos, se faz necessário para ter uma boa estimativa de consumo, de custo, de rendimento, de resistência, e tem obras que realmente vão necessitar desses conhecimentos mais aprofundados, mais detalhados, para a prática da do engenheiro civil em geral. Muito obrigado, então, pela atenção de todos, e na sequência nós estamos no nosso contato online aí, para encerrar a noite de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.